Ai, ai. O que eu tô fazendo, hein? Não sei. Vamos ver. Ai, ai. Olá, senhores passageiros. Você está aqui ouvindo mais um episódio de O Doce Som da Minha Voz, o melhor podcast do Brasil. De acordo com todas as pessoas que estão nesse quarto agora. Na verdade, nem de acordo com essas pessoas, né? Mas estamos lá, estamos aqui para esse programa que é o último. Esse é o último episódio de podcast que eu vou fazer aqui. Eu vou explicar isso mais pra frente. Você está bem-vindo aqui nesse lugar, que é talvez o único lugar que você está nesse momento na internet agora. A internet é cheia de lugares, né? Cada vez piores os lugares que tem na internet. Eu não aguento mais, e eu tô optando por estar nos mesmos lugares. A minha relação com a internet ultimamente anda sendo... Sabe quando você tem um grupo de amigos, assim, e aí você começa a notar uma hora, caralho, esse povo aqui tá tudo errado, né, velho? E aí eles te chamam pra sair uma vez, você fala, puta, vamos lá, né? Porque, puta, a gente viveu tanta coisa junto. A gente viveu tanta coisa junto, né? E a gente tem essa relação aí afetiva e tal. E lembra aquela época? Puta, aquela época eu tava mal. E aí eles estavam lá, quando ninguém mais estava, né? Meia-noite, às vezes, puta, meia-noite, né? Eu só precisava dar uma ligada só. E a internet estava lá, pra mim, por quase nenhum dinheiro, cara. Eu tinha que gastar tão pouco dinheiro com a internet. E, bom, agora estamos aí, né? Com ela só falando merda, uma depois da outra. E ela fica falando. Ela fala uma coisa. Aí eu falo, tá, deixa eu ver então, o que você tem pra me dizer? Oh, você sabia que a Bruna Grifal no BBB, sabia? Que mais você tem pra me dizer? Tem esse vídeo aqui muito engraçado. Tá vendo esse vídeo aqui? Olha esse vídeo aqui. Puta. Que mais você tem? Tenho mais 3.000 desses. Vários videozinhos muito engraçados. Tem mais? Tem além desses 3.000? Tem mais alguma coisa? Tem mais 3.000, se você quiser. Não acaba nunca. Caralho, você só fica fazendo isso o dia inteiro, internet? É, só isso, só. Puta, que legal. Que legal. Bacana. Tem como eu falar um pouco? Tem, pode falar aí. Tá bom, vou falar um pouco então. É, Posso então? Pode falar. O que você tem pra me dizer? Não tem muita coisa também, porque além de ficar te vendo na internet o tempo todo, minha vida não tem muita coisa além, porque você tomou todo o meu tempo livre pra eu ficar vendo esses videozinhos aí que você tá fazendo pra mim, internet. Então não tem muita coisa, na verdade. Então é isso, internet. Obrigado. Que mais que eu tenho pra dizer? Eu meio que não gosto de estar aqui, sacou? Se eu pudesse estar num lugar que não é aqui, eu estaria. Mas eu não tenho também muitos lugares pra ir além daqui. É foda, mano. Deixa eu ir pegar um. Vem aqui comigo. Agora vocês vão andar comigo aqui pela minha casa. Ó, essa aqui é a minha cozinha. Então, tá bom? O que tem aqui na minha cozinha? Acabei de ligar a luz. Tem uma air fryer aqui que, puta, velho, eu sempre esqueço de limpar essa merda. Vou pegar uma cerveja. Porque hoje é quinta-feira. Hoje é véspera de feriado. Sexta-feira, que amanhã é a tal da Páscoa, né, velho? Amanhã é o dia. É o dia, né? Que a gente não precisa trabalhar, porque o seu chefe já te mandou trabalhar tudo que você trabalharia amanhã, ele mandou você trabalhar hoje, né? Então é um feriado. Eu gosto desse tipo de feriado que as pessoas estão fazendo agora. Que é assim, né? Um feriado. O que você vai precisar fazer? Você pode fazer o que você quiser, você só não vai precisar trabalhar. Puta, que da hora, eu ganhei uma folga, então, mais ou menos. Tudo que você tinha que estar trabalhando nesse dia, você está trabalhando no dia anterior agora. E agora você se fudeu, você se fudeu. Puta, dá pra eu escolher então não ter feriado? Então dá pra eu escolher trabalhar a coisa de um dia num dia e a coisa de outro dia no outro dia? Não, não pode. Você vai ter que tá todo mundo se organizando pra ninguém fazer porra nenhuma amanhã e ter que se fuder hoje. Por quê? Jesus e tal. Sério? Nossa, tá bom.
Que bom que Jesus... E eu estou aqui, trabalhando para pagar os pecados de Deus. Foi isso que ele fez? Ele pecou? Não, Jesus nunca pecou, né? Quem pecou foi o Judas. Porra, coitado, hein? Coitado. De mim, no caso. Amanhã, então, é um feriado? O que é amanhã? Amanhã é um feriado que a gente está comemorando que Judas traiu Jesus? É isso? Porque a gente está comemorando alguma coisa, né? Amanhã é feriado do quê? Nossa, foi todos os negócios aqui, velho, dos atalhos. Vamos ver. Amanhã é feriado de quê? Amanhã é Sexta-feira Santa. Toda sexta-feira é santa. Todo dia é santo. Sexta-feira Santa. O que é? Vamos aprender? Porque eu tenho certeza que você também, né, não sabe. Porque todo mundo no mundo é burro igual eu. Vamos lá. Sexta-feira Santa, significado, costumes. Sexta-feira Santa é uma data importante na tradição cristã, pois é considerada o dia que Jesus Cristo foi crucificado. Pepino! Pepino! Acontece... E aí, Pepino, tudo bom? Estou aqui falando com a internet. Você quer falar alguma coisa com a internet? Pepino é meu gato, gente. Pepino hoje me deu um trabalho, esse Pepino. Puta, hoje você fez, hein? Hoje você fez. Deixa eu só terminar aqui. Posso trabalhar, Pepino? Posso trabalhar? Posso ler? O meu trabalho é esse. Eu leio o que são feriados. Vamos lá. Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa é uma data... Pois é considerado o dia que Jesus Cristo foi crucificado. Acontece 2 dias antes do domingo de Páscoa. Aliás, por conta da internet, eu tô notando que a minha leitura tá piorando bastante, assim. Eu tô, tipo... Minha concentração tá durando bem pouquinho, assim, sabe? Às vezes eu tô falando uma frase e eu esqueço. No meio do que eu tô falando o que é a frase. E aí eu tô falando... Sexta-feira Santa é um dia de grande importância para o cristianismo, pois é considerado, na tradição cristã... tá difícil ler já. Na tradição cristã, o dia em que Jesus Cristo foi crucificado e morreu. Sim, é um pleonasmo. A sexta-feira, ou não é um pleonasmo, existiam pessoas que eram crucificadas e não morriam. Acho que a única exceção disso é Jesus, aliás, né? A sexta-feira antecede em 2 dias o domingo de Páscoa, além de ser parte também da Semana Santa. Peraí. A sexta-feira antecede em 2 dias o domingo de Páscoa, além de ser parte... Isso é uma coisa que eu notei também. Se eu não conseguir ler uma frase, se eu não conseguir prestar atenção no que eu li, eu nunca mais vou conseguir entender. Igual, tipo, se eu tentar voltar onde eu tava, pra tentar ler o que eu tinha lido e eu não prestei atenção, o meu cérebro vai desligar no mesmo momento. Tá difícil, tá cada vez mais difícil a vida. Vamos lá. Vou tentar mais uma vez. Se não der certo, já era. A Sexta-feira Santa antecede em 2 dias o domingo de Páscoa. Tá. Sexta-feira Santa antecede 2 dias. Além de ser parte também da Semana Santa, que presta homenagem aos últimos dias de Jesus e sua ressurreição. Esse dia é encarado como um dia de grande devoção a Jesus. É verdade. Celebrando... encarado? Não sei se foi a melhor escolha de palavras aqui, cara. Não é exatamente isso que a gente tá fazendo. Tá bom, vamos lá. Devoção a Jesus. A gente consegue. Vamos lá, vamos encarar essa. Celebrando o seu sacrifício, mas também de luto e respeito por sua crucificação. Tá bom, ok. Amanhã é um dia, então, de celebrar o seu sacrifício, mas também celebrar o que ele fez, né, para ser crucificado, né, tudo que ele passou até lá, e também luto por ele ter passado, né. Não precisava, Jesus, não precisava. Na tradição, às vezes eu penso isso, né? Não precisava. Coitado de Jesus, que culpa gigantesca. Cara, puta que pariu, velho. Eu tenho misericórdia de Jesus, sério. Porque eu fico olhando, tipo, a minha vida, cara, a quantidade de culpa que eu tenho por coisa que eu fiz, né? Que eu falo, tipo, puta, não queria ter feito. Por coisa que os outros fizeram comigo, que às vezes eu pego a culpa pra mim e falo, puta, se eu tivesse feito de tal jeito diferente, talvez aquela pessoa não teria feito por mim, tal coisa. Esse cara pegou a culpa de todo mundo pra ele. E eu me solidarizo com esse tipo de gente. Eu já cometi esse erro também, sacou? Eu já cometi esse erro. Eu já
Eu já peguei a merda que outra pessoa fez e achei que a culpa era minha. Eu já fiz isso também. E aí Jesus foi lá e pegou de toda a sociedade a culpa, de toda a sociedade, só pra ele. Caralho, velho, eu gosto desse cara. Na tradição católica não há missas nesse dia. Tá, entendi. A gente não celebra, mas nem tanto. Mas uma cerimônia chamada Celebração da Paixão de Cristo é realizada. Muitas pessoas decidem abster do consumo da carne vermelha. Ah, tá, porque faz todo sentido isso. Obviamente, porque imagino que é porque a carne vermelha é o ápice do prazer da carne, né? Não é isso? Comer carne é o ápice do prazer da carne. Você tá, tipo, pegando um ser vivo e você tá matando ele pra ter prazer. Então você tá literalmente fazendo outra vida não existir pra que a sua exista mais, não é? Entendi. E aí é por isso que eu gosto do bagulho do chocolate na Páscoa. Porque você meio que... Beleza, eu não vou comer carne, que é muito gostoso. Então, o que mais tem aí? Então, foda-se. O ser humano é foda, né? Não dá pra gente não ter prazer hora nenhuma. Beleza, não pode fazer um churrasquinho? O que mais você tem aí cheio de glicose, gordura saturada pra eu enfiar dentro do meu cu? O que você tem aí? Tá bom, me dá aí então. Chocolate. Aliás, eu ganhei aqui uma caixa de chocolate. Eu ganhei uma Feliz Páscoa 2023. O Vitor e a Ari, meus roommates, me deram essa caixa, que eles não estão aqui agora, porque eles foram passar a Páscoa com a família deles, né? Que é uma coisa que eu devia estar fazendo também, mas putz, é muito cansativo, muito longe. Ó o ASMR, ó. Olha lá. Chocolate aqui, ó, cheio de chocolate. Deixa eu jogar isso aqui no lixo. Cheio de chocolate aqui, ó. E tem uma propaganda, eles me deram... Eu fiquei triste quando eles me deram. Eu fiquei assim, puta, mano, eu não tenho nada pra dar de volta pra vocês, velho. Vocês querem uma cerveja? É isso, eu tenho um monte aqui, vocês querem? Ando fazendo consumo exacerbado dessa droga. Vocês querem essa? Vocês me dão açúcar, eu dou outra droga, pode ser? Eles me deram e aí eu... Né, depois da tristeza, logo eu fiquei feliz de novo, porque, porra, eles lembraram de mim, cara, eu gostei. E tem aqui, ó, a propaganda da Barbie, eles me deram uma caixa da Lacta. Eles me deram, e aí, Lacta favoritos. Os bombons favoritos da Lacta, os bombons favoritos da Lacta ou do público? Eu não entendi. Eles me deram aqui, ó. Vou tirar aqui o adesivo. Aí, pronto. Agora eu consigo ler o que tem aqui, ó. Vem com QR Code interativo e cenário para recortar. Caralho, essa caixa aqui, você aponte aqui, precisa... Olha, a caixa é um... Puta, velho, mas aí a Barbie tá foda, hein? A caixa é um cenário para você brincar. Ó, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado, preencha as etapas solicitadas e comece o jogo interativo. E aí você joga ele dentro dessa caixa. Caralho, que trabalheira. Você pode brincar com o cenário abaixo, recortando elementos da Barbie. Precisa só... Ah, não. Tá, o QR Code é uma coisa e essa caixa aqui, ela é um brinquedo. Caralho, recorte e brinque. Ah, e tem tipo tem um cachorrinho, tem um golfinho com chifre. Caralho, pra você recortar e brincar nessa caixa. Né? Se é isso aí que as crianças estão precisando, velho, mas é meio triste, né? Não é meio triste? Assim, pra Barbie é meio triste, né? Você brincar com a Barbie no papelão. A Barbie tem uma porra de uma casa de plástico foda, cheio de luz que acende. Do nada você aparece com um papelão pra Barbie. Ô Barbie, agora é isso que você vai brincar. A Barbie vai falar, cara, sério mesmo? Tem uma porra de uma caixa, de uma casa. Você vai... Foda-se, a Barbie tá nem aí pra essa porra dessa caixa. Caralho. Puta, e é gostoso esses bombons, hein? Mas a Barbie cagou. A Barbie cagou pra isso aqui. A Barbie preferiria brincar numa pista da Hot Wheels do que isso aqui. Mas é foda, né? A Barbie não tem livre-arbítrio.
É foda. Que filme aí da Barbie? Gente, tô comendo chocolate, desculpa, é Páscoa. Ah, é Páscoa. Ó, resumo sobre a Semana Santa, Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa é parte da celebração da Páscoa. Desculpa, eu tô falando de boca cheia, mas em tese isso aqui não existe. Em tese isso aqui é só um áudio, MP3, que você tá ouvindo. Não uma pessoa falando de boca cheia, são só umas configurações que formam um som. Então eu posso falar de boca cheia. Nesse dia é relembrada a crucificação da morte de Cristo, já entendi já. O que significa Sexta-feira Santa? Antes disso, tem um aviso. Não pare agora. Tem uma publicidade. Homem perde 34 quilogramas. Ih, já sumiu já. Nossa, uns caras gordão, ó. Tipo o cara da baleia lá. Vou ver esse filme, aliás. Legal esse filme, né? Finalmente, cara. Peraí, gente, calma. Foco. Por que vocês não focam? Focam. Deixa eu só comer mais um. Puta, gostoso esse chocolate, hein? Caralho, acho que já tem um tempo nesse podcast que eu não tô falando nada, né? Pera aí, deixa eu só comer mais esse chocolate, que hoje eu não almocei por causa do pepino, vou falar daqui a pouco. Pera aí, vamos lá. Foco, pelo amor de Deus. Foco, vai. Ó, o que significa Sexta-feira Santa? Sexta-feira Santa é uma data que está presente no calendário litúrgico do... Vou mastigar essa porra antes. Caralho. É foda que agora eu como chocolate, eu lembro do filme da baleia lá. O cara foi comendo chocolate. Ele vai ficando gordo, e eu me sinto um pouco ele. Esse filme não tem uma certa coisa de identificação, você fica olhando e fala, cara, eu entendo esse cara. Eu entendo esse cara. Ele passou um problema, ele comeu um monte de pizza, um monte de chocolate e falou, puta, eu fico mais feliz, eu vou continuar comendo isso. Eu vivo a minha vida tentando não ser esse cara, mas eu sou esse cara. Eu só não sou esse cara, mas eu sou esse cara. Eu quero o tempo todo ficar comendo. O dia inteiro. Mas não pode. A Sexta-feira Santa é uma data que está presente no calendário litúrgico do cristianismo, sendo celebrada especialmente pelos católicos. Essa data é parte da Semana Santa, conhecida como o dia no qual Jesus... Caralho, tô repetindo a informação. O que se faz na Sexta-feira Santa? Vamos lá. Entre as práticas mais comuns da Sexta-feira Santa estão encenações da crucificação de Jesus... Peças teatrais conhecidas como A Paixão de Cristo. Ah, sim, essa peça tem até o filme da peça, né? Igual o filme da baleia. Doideira, né? Que era uma peça e fizeram um filme depois. Com o Brendan Fraser. Que é, né? Que tem muitas semelhanças também, né? Ele também sofreu uma coisa muito forte na vida e depois morre no final. Abstenções de carnes, tá bom? Já entendi. Tá bom, então é só isso. A gente faz teatro e para de comer carne. Gostei dessa data. Na Igreja Católica também é realizada uma cerimônia conhecida como a celebração da Paixão de Cristo, que tradicionalmente acontece às 15 horas. Tá bom, entendi. Beleza. É teatro, carne... Não, teatro, não carne. Engraçado isso, né? Porque, né... O catolicismo... Ele é um apoiador do teatro, mas não do teatro progressista, só do teatro que fala sobre Jesus. Tem outras peças, existem outras peças que o catolicismo faz, que ele gosta do teatro? Sei lá. Ai, cara, enfim. Tá bom, beleza, então, já entendi. Não tem mais nada pra dizer. É isso que é foda, né? Eu tô há um tempo... Esse podcast aqui eu gravo, aí depois eu paro um tempo, aí eu... Porque eu meio que... Ai, cara, eu tô... Sabe quando você... Sabe o que eu tô acontecendo? Eu tô numa fase da minha vida que eu queria muito não falar nada. Sacou? Eu tô cansado de falar, eu tô olhando pra outras coisas dentro de mim agora, sabe? Eu não tô... Sabe o que aconteceu na minha vida? Eu fiquei tantos anos tentando ficar fazendo gracinha e piada e, né, eu fiquei só olhando pra fora e tentando brincar com o que tinha do lado de fora de mim, né? E aí eu tô num ponto agora da minha vida que eu fiquei tanto tempo assim, olhando, né, fazendo, rindo. Ei, isso aqui, ó, isso aqui é engraçado, hein? Isso aqui é engraçado, isso aqui é engraçado, isso aqui é engraçado. E aí agora eu tô meio que, né, eu não sei se é exatamente isso que tá acontecendo também,
Mas agora eu resolvi parar de olhar pra fora e resolvi olhar pra dentro um pouco. E aí eu vi a zona que tava. Tá ligado? Eu vi a zona que tava dentro. Eu falei, caralho, velho. Entendi, tá tudo meio horrível, né? Aqui, você tem que dar uma cuidada disso aqui. Então eu meio que não tenho mais cabeça pra ficar, né? Ficar olhando as coisinhas, ficar fazendo piadinha, ficar escrevendo piadinha. Porque eu descobri que grande parte dessa bagunça, de evitar olhar pra essa bagunça, era ficar fazendo piadinha, entendeu? E aí agora eu meio que agora que eu olho essa bagunça, eu falo, puta, mano, se essa bagunça que tá causando eu ficar fazendo piadinha de tudo, então eu meio que não, eu quero parar com a bagunça, eu não quero ficar fazendo piadinha de tudo, sacou? Então eu tô meio que nessa época, assim. E é meio foda, porque pela primeira vez na minha vida eu consegui estabelecer um lugar em que eu tenho espaço pra fazer essas coisas, né? Eu tenho espaço pra fazer stand-up, que é só piadinha o tempo inteiro. Eu tenho espaço pra fazer o podcast, né? Que daqui a pouco a gente fala disso. Daqui a pouco não. Esse aqui é o último programa que eu tô fazendo ele completo aqui de graça. É o último. Porque a gente lá no, né, eu tô fazendo podcast com o Ronald Rios, tudo mais, com o Ronald Rios e Alex Paim, tô fazendo o Pura Neurose. E bom, a gente vai começar a ter uma plataforma de podcasts, assim, a gente tem um podcast Pura Neurose que a gente faz segunda, terça e quarta, a gente faz ele publicamente, né, e aí, Pepino? A gente faz ele publicamente, e a gente também vai ter os podcasts que, tipo, se você pagar, você vai poder ouvir. Se você pagar o nosso Apoia-se lá, ou o nosso Orelo também, o nosso Orelo, daqui a pouco me segue lá no Instagram que a gente vai falar disso melhor, assim. A gente não tem isso armado ainda, mas a partir daqui a 2 semanas a gente já vai ter os podcasts lá pagos. E o podcast do Som da Minha Voz vai para essa plataforma, entendeu? Então, assim, eu ainda tô pensando num jeito de fazer, tipo assim, botar, tipo, 10 minutos do podcast, talvez, no YouTube. E se você quiser ouvir a 1 hora completa, você vai depois na plataforma e paga e tudo mais. Talvez eu faça isso, sacou? Eu não sei ainda. Mas aí, então, você se inscreve lá no meu canal do YouTube também, faz qualquer coisa. Sei lá, faz qualquer coisa. E aí eu meio que é isso. Meio que é isso. Esse aqui é o último podcast que eu vou postar ele inteirão, assim, aqui na internet. Enfim, talvez eu poste aqui também. Eu ainda não pensei isso. Eu não penso essas coisas, gente. Eu não sei. Eu não sei. Me desculpa. Eu não sei. E aí tá eu aqui agora, sendo pago pra fazer essa merda, que começou, né, sendo um podcast de comédia. E eu não quero. Olha que doideira isso, cara. Eu fiquei a vida inteira. Olha que porra. Eu fiquei a vida inteira reclamando que eu não ganhava dinheiro pra ficar fazendo piada. Olha que merda. Aí agora que eu falei, caralho, né? Eu tenho que cuidar de outras coisas da minha vida. Eu vi que eu falei, puta, talvez eu queira dar uma parada de fazer piada. Agora eu tô ganhando dinheiro. Olha que merda. Meu Deus do céu. Não, a merda é legal pra caralho. Mas assim, não era o que eu esperava, né? E do jeito que eu tô, assim, né? Do jeito que eu. Sei lá, velho, aconteceu muita merda. Ano passado foi um ano de muita merda, sacou? E muita merda acontecendo assim, uma depois da outra. E eu não entendendo porra nenhuma, assim, eu falando, caralho, né? Eu não esperava isso. Não esperava que isso ia acontecer. Dá até um calafrio, assim, de lembrar. Sei lá. Lugares horríveis em que eu estive. Pessoas estranhas. Foi tudo muito estranho. E, né, de certa forma também diz um pouco sobre mim, o que são todos esses lugares que eu passei e também os lugares que eu estou agora, né? E aí eu parei de só, né, viver, assim, eu também nem sei o que eu tô olhando também muito pra dentro assim, mas eu vi que tava bagunçado, né? Tentar entender quais são as carências que eu tava ocupando, né, com, com tudo que eu fazia na minha vida, né? Com tudo que eu faço na minha vida também. Tentar entender isso. E é um caminho muito doido, assim, né?
é um caminho desnorteador, quase, assim, porque você começa a entender que é literalmente isso. Você começa a entender que alguns nortes que você tava botando na sua vida, né, tava, o seu imã tava no lugar errado, sacou? E aí você começa a tentar entender que, tipo, algumas coisas que você achava que te faziam bem, na verdade te fazem mal. Não tô falando de porra nenhuma, né? A minha psicóloga reclama às vezes disso, assim, ela fala, puta, você fica falando, mas você não fala de coisas específicas. Você fica falando, você fica só andando num lugar. E eu fico pensando, né? Eu às vezes preciso de uma coisa específica mesmo pra falar. Às vezes eu preciso de uma coisa específica. O Pepino tá miando. Vocês vão ouvir ele miando várias vezes nesse programa, sacou? É, e o Pepino tá miando pra caralho. Ó, o Pepino tá aí de novo, ó. Aí, eita porra. Aí, caralho, eu joguei um bagulho pra ele que não existe, ele foi correr pegando. Ele é muito tonto. O Pepino é meio burro, aliás. O Pepino é meu gato, gente. Que, aliás, agora eu descobri que no filme. O Vitor me lembrou disso. No filme O Gato de Botas tem uma hora que ele chama Pepino, né? Aí todo mundo acha agora que eu escolhi o nome do gato por causa da porra do filme do Gato de Botas. Enquanto não. E aí eu fico triste, né? Porque eu falo, porra, não é esse o motivo. Mas eu acho que eu deveria começar a considerar esse é o motivo real. Eu já falei o motivo real tantas vezes aqui que eu não vou nem repetir. Talvez eu começar a falar que foi por causa do Gato de Botas é um motivo melhor mesmo do que, porque o gato tem medo de pepino. Talvez seja melhor, sacou? E também eu botei o nome do gato, do negócio que gato tem medo. E eu nem fui ver se o pepino tem medo de pepino mesmo. Olha que merda, né? O cara foi botar o nome do gato, um bagulho que gato tem medo. O que você tá querendo resolver, hein, ô Robert? Hein, ô caralho? Que porra? Pelo amor de Deus, velho. Não. É isso, cara. A vida me colocou na frente de microfones em situações muito estranhas. E eu agora estou na situação mais estranha de todas, que é uma situação que eu meio que não sei mais pra que eu tô na frente do microfone, sacou? Eu achava que era pra ficar fazendo piadinha, eu achava que era. E nesse momento eu meio que não sei pra que eu tô na frente de um microfone. E eu tô. Tô aqui, ó. Tá gravando essa porra? Se estiver gravando, que bom. Tá gravando, né? Tá gravando? Tá gravando. Puta, que bom. E eu não sei muito mais por quê. Sacou? Às vezes eu fico me perguntando se a comédia é uma ferramenta que eu posso fazer utilização nesse momento. É uma ferramenta que eu estudei bastante, é uma ferramenta que eu vi bastante, né? Que eu fiquei a vida inteira consumindo coisas de comédia o tempo inteiro, né, cara? E hoje em dia eu me pergunto se essa ferramenta é importante pra vasculhar outras coisas dentro de mim, né? Eu ando ficando bem introvertido, assim, sobre as coisas, sabe? E eu era considerado uma pessoa extrovertida pelas pessoas. E ultimamente eu ando ficando bem introvertido. Porque eu nunca olhei muito pra dentro de mim, sacou? Enfim, eu já falei dessa parte já. Eu lembro que eu tive um burnout muito fudido no... Eu tive um burnout fudidaço no final do primeiro ano de pandemia. Eu tive um burnout sério. Né, crise de burnout, assim, porque não foi nem um burnout de verdade, foi uma crise de burnout. O burnout normalmente quando você tem uma crise de burnout, o seu corpo entra em pane de um jeito assim estrondoso. Você perde o controle de todas as coisas. Só que você do nada, você tá do nada. As coisas estão acontecendo e do nada o seu cérebro entra num estado de alerta assombroso contra você mesmo, assim. Ele entra num estado de alerta muito foda, muito fodido. Alguma coisa do inconsciente, eu não sei muito bem o que é. E aí eu tive essa crise, velho, e por uma coincidência do destino, eu tava tendo crise, eu tava tendo... O que eu tava tendo? Eu tava tendo uma sessão de terapia enquanto tava acontecendo isso, porque a gente tava na pandemia, né? E, bom, as sessões de psicólogos foram colocadas pra dentro dessa porra desse celular. O que é uma merda, né? Porque eu tô
Se tem uma coisa que me dá ansiedade pra caralho, é essa merda desse aparelho do celular. E aí, agora você vai ter uma terapia aqui dentro também. E depois a gente volta a acabar com a sua vida, sabe? Então, sei lá, eu também não gosto muito de ter no celular, não. Eu gosto de ter num outro lugar. Que eu fique longe do celular, por favor. É foda, porque quando você tá tendo terapia no celular, você tá tendo terapia, é escroto. Às vezes, do nada, no meio da terapia, desce uma mensagem de trabalho em cima, trim! Você falando, ai, meu trabalho, cara, eu não aguento mais, é muita pressão, trim! Já saiu, já saiu o vídeo de hoje, Robert? Trim! Já saiu? Coisa... E aí, como é que tá? Trim! Só caralho, velho, eu acho que o celular não é o melhor lugar pra você ter uma sessão de terapia. E aí eu fiquei olhando isso, né? Aí eu tava no meio de uma sessão de terapia dentro do celular e aí do nada eu tive uma crise. Eu tava falando de trabalho, eu tava falando, meu Deus, eu acho que eu não vou dar conta. E ainda por cima eu tava numa época que eu tava, tipo... Essa é outra merda também. Quando você faz o seu trabalho artístico, assim, né? Quando você faz essas coisas, você precisa ficar alimentando a sua rede social. Você precisa ficar alimentando. Senão foda-se. Senão você não vai ganhar dinheiro, você não vai ganhar porra nenhuma. Você precisa ficar colocando coisa em Instagram, em Twitter, essas porra. Tipo, eu nem gosto de fazer isso. E aí vira um outro negócio também, você ficar perguntando, procurando, né? E tipo, não é nem só essas coisas de artística, não. Tem muita gente também, advogado, que precisa ficar alimentando Instagram de advogado, sacou? Tem que ficar alimentando, tem que ficar colocando lá, você sabia que se você comprar um detergente e vier um rato dentro, você ganha muito dinheiro? Eles precisam ficar colocando isso lá, entendeu? E aí e você tem que ficar fazendo isso. Então, além do trabalho normal que você já tem, você precisa ficar alimentando esse metaverso estranho aí que eles te colocam, sabe? Enfim, aí eu tava no meio da sessão, velho. Eu tive um negócio do nada, assim. Eu comecei a andar no meu quarto de um lado pro outro, com o celular na mão, fazendo uma selfie, assim, com o celular na mão pro terapeuta ainda me ver, assim. Comecei a andar de um lado pro outro, comecei a chorar, velho. E aí eu caí no chão e comecei a tremer chorando. E eu não sabia mais onde eu tava, eu não sabia mais o que eu tinha pra fazer. Foi muito doido, mano. E aí depois disso, e aí eu fiquei lá, o meu psicólogo entrou com meu psiquiatra deu atestado. Ele falou, você tá tendo uma crise de burnout. Eu falei, beleza, então. É isso aí, o lugar que o meu cérebro me colocou. Bacana. E aí, depois que eu tive a crise de burnout, eu ainda tinha um amigo oculto no mesmo dia, velho. Eu tive um amigo oculto no mesmo dia. Isso foi em 2020, né? Tive um amigo oculto. Foi no dia que tinha um amigo oculto e eu não tinha comprado presente, velho. Aí vai lá eu, na porra da Imaginarium, depois de ter um burnout. Você já foi na Imaginarium sem ter um burnout? É um saco. Depois que você ir na Imaginarium depois de você ter um burnout, cara, são muitas coisas estúpidas em volta de você ao mesmo tempo. Você passou por um momento tão horrível. E você tem que ficar dentro de um lugar que só tem coisa estúpida. Você fica, puta, mano, caralho, né? Eu acabei de viver um dos momentos mais horríveis da minha vida agora. Olha só, um porta-retrato com vidro na frente escrito quebre em caso de saudade. Caralho, alguém compra isso de verdade? Aí vai lá eu e comprei essa porra pra dar de amigo oculto. Aí dei isso de amigo oculto. E foi foda esse dia, porque eu tava dando... Fui dar presente de amigo oculto pra um cara que ele é streamer. Ele é streamer famoso até, né? Eu não gosto de ficar falando o nome das pessoas nos meus negócios, porque eu tenho medo delas não quererem se associar a mim, sacou? Eu tenho medo disso, tenho medo das pessoas de tipo, Robert, não era pra você falar, que você... né? E eu tenho medo também de eu falar alguma coisa que talvez a pessoa não queria que as pessoas soubessem, porque ela falou em privado pra mim, né? Mas aí eu tava lá com esse cara, e aí eu cheguei, né, com o presente, botei lá o meu presente lá no amigo oculto. Botei lá o presente da Imaginarium lá no lugar onde ficavam todos os presentes. E aí esse cara, ele viu que tinha um presente da Imaginarium, ele virou pra mim e falou assim, puta, eu odeio o presente da Imaginarium. Aí eu falei, sério, velho? Puta, que doideira, cara. Eu também odeio, que coincidência. Eu também, né, eu fiquei pensando, cara, eu também, quando eu tava lá, eu tava tipo, caralho, velho, eu queria estar em outro lugar. E aí, na hora do amigo oculto, eu tava lá e eu falei que era pra ele. Ele, ai, desculpa, mil perdões.
Aí eu fiquei mal da situação ser digna de se pedir perdão, né? De se pedir desculpa. Eu falei, tipo, não, mano, você tá, você tá, você tá pedindo desculpa pelo quê exatamente, sabe? Tipo, desculpa porque eu estou muito ofendido com você. Eu não tenho ação da Imaginário. Eu não comprei ações da Imaginário. Eu tô longe de ser CEO da Imaginário. A gente pode juntos pegar esse porta-retrato escrito quebra em caso de saudade, quebrar juntos no chão, jogando forte, em protesto ao Imaginário. O que você acha? Eu não falei isso, obviamente, eu só tive essa ideia agora. Como sempre, tendo as ideias boas pra se fazer as coisas depois de 2 anos que as coisas aconteceram. Ai, é foda, velho. E aí, depois desse burnout que eu tive um momento muito doido. Que foi. Eu tive um negócio que foi. Eu, eu comecei a ter uma consciência corporal diferente. E esse momento é muito perigoso. Eu comecei a ter uma consciência corporal diferente, assim, eu comecei a ter um maior prazer, os 5 sentidos ficaram mais prazerosos pra mim. Tipo, uma semana depois disso, assim, os 5 sentidos começaram a ser mais prazerosos. Eu sentia eles de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Foi muito doido, assim. E esse momento é muito perigoso, porque você começa a achar que você começa a desvirtuar pra ideologias espiritualistas, sacou? Porque você começa, tipo, caralho, que porra tá acontecendo, né? E é muito perigoso isso, porque você pode ter uma visão deturpada sobre o mundo, assim, é bizarro. E aí e eu obviamente caí nesse lugar. Eu sei que é perigoso porque eu estive lá, sacou? Porque eu comecei a ter muito. Eu lembro que eu não gostava muito de ouvir música, né? E eu comecei a ouvir um monte de música, assim, porque o meu ouvido tava funcionando de um jeito bizarro, assim. Eu tava ouvindo os instrumentos cristalinos, assim, eu tava, caralho, né, velho? E aí eu comecei a me notar que eu nunca tinha realmente prestado atenção pro meu corpo, sacou? Comecei a notar que eu não me importava pro meu tato, pro meu paladar, pra porra nenhuma, eu não me importava pra nada disso, né? Não à toa que eu fumava 300 mil cigarros por dia, porque pra mim foda-se, paladar pra mim foda-se tudo. Eu só me importava com prazeres imediatos, sacou? E eu não tinha todas essas outras questões do corpo, assim, era meio estranho. E aí eu até falei disso com o meu psiquiatra, ele riu da minha cara. E eu falei, tá bom, beleza. Então ele falou, você tá tendo uma super coisa aí, né? Eu falei, eu tô tendo uma super coisa, me ajuda se estiver tendo um problema. Às vezes eu tenho a sensação que é isso, que eu vou nesses médicos pra, tipo, eles ficarem me vigiando, sacou? Tipo, velho, se tiver rolando alguma coisa errada, me fala. E aí ele não falou, ele riu da minha cara. E eu falei, caralho. E aí depois eu descobri que a função desses caras não é fazer isso também. Eu falei, puta, então fudeu. É eu por mim mesmo nessa porra? É eu por mim, é eu com a minha mente, então? É sério isso? Tá bom, beleza. Então é eu por mim mesmo, então. Ninguém vai ficar me vigiando. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, então, tá bom. E aí foi legal isso, foi um negócio muito doido. Mas aí eu comecei a ficar meio tantando as ideias, assim, porque eu não entendia o que estava acontecendo com o meu corpo, né? Eu não entendia. E, e bom, foi bom porque eu também consegui me colocar num lugar assim que eu comecei a me amar mais, assim, que foi um negócio muito novo também na vida, porque eu comecei a não me amar mais, mas amar mais a experiência de estar existindo, sacou? Comecei a amar mais essa experiência, porque eu tava sentindo coisas que eu nunca tinha sentido antes. E eu sempre achava que eu já tinha sentido tudo. Eu tava sentindo coisas que eu nunca tinha sentido antes. Até as coisas que eu já sentia eram mais legais, entendeu? E aí eu falei, beleza, legal o lugar que estamos aqui. E aí eu comecei a ficar muito eufórico, sacou? Eu comecei a ficar eufórico pra caralho. E comecei a, tipo, tudo que o mundo me apresentava eu achava que era uma chance divina de eu curtir a vida daquele momento. Então, assim, eu caí dentro de tudo que me aparecia na minha frente, sacou? Todas as coisas, projetos de trabalho, projeto de coisa, eu caía dentro de tudo, assim, eu ficava, porra, é isso? Então vamos lá, vamos fazer um negócio muito doido, vamos falar qualquer porra, eu tinha literalmente esse negócio, puta, eu quero é falar qualquer porra, vamos fazer qualquer bosta, vamos lá, o que é claramente uma pessoa desesperada, na verdade, né, olhando daqui agora, essa pessoa tá desesperada. Mas eu achava que na verdade era o oposto, que eu tava na primeira vez vivendo plenamente, assim. Eu fui fazendo todo tipo de porra, brau, 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 todo tipo de porra.
Hum. E aí, mano, a vida vai acontecendo, as coisas vão. Você vai, né, batendo, você vai pegando um avião, você vai, né, tá voando pra caralho, uma hora você bate numa montanha, porque não é assim que as coisas funcionam. As pessoas estão vivendo em sociedade, calma, sacou? E, bom, aí eu comecei a notar, tipo, não, peraí, acho que eu tô, né? Acho que eu tô só falando qualquer porra de verdade, assim. Isso foi meio que uma auto-reflexão, sacou? Tipo, eu comecei a notar que eu. Comecei a notar que talvez, sei lá, talvez eu tivesse muito eufórico, sabe? Foi meio que uma auto-reflexão, assim. Ó, cara, eu tô muito eufórico, não quero mais estar aqui nesse lugar, sacou? Não foi. Não teve nenhum, nada muito demais, assim. Foi só uma coisa mesmo. Normal. E aí, agora eu tô nesse lugar que depois de ter acontecido tudo isso, eu comecei a tentar entender o que foi tudo isso, né? E aí eu comecei a, né, terapia, muita terapia, sacou? Eu tô na mesma terapeuta já tem, tipo, pô, já vai fazer uns 2 anos já. E aí eu, né, terapia, medicações, etc e tal. E aqui estamos nós agora, comigo vendo todas as. Tentando entender o que tem dentro de mim de verdade a ser feito, né? E a ser dito. Porque eu percebo que depois de eu ter passado por essa euforia toda, em que eu achava que minha mente estava rápida e que tava, né, que eu tava fazendo várias piadas, uma depois. Esse que era o negócio. Eu só me importava em fazer piadas, sacou? Isso que foi um negócio que eu comecei a notar, assim. Eu só me importava em fazer piada. A única coisa que me importava na minha vida era ficar fazendo piada. E, tipo, você tem pessoas à sua volta, né? As pessoas precisam conversar e uma hora você só fica meio chato pra caralho, sacou? Uma hora você só fica muito chato, assim, você não vira uma pessoa de verdade, né? Você fica só fazendo um monte de piada. Mas assim, eu tava realmente vivendo uma. Eu não sei, assim, eu tava me divertindo, sacou? Sei lá. E aí agora eu tô notando, né, o quão talvez desesperado que fosse essa atitude, assim, né, de precisar rir de tudo, porque na verdade eu talvez estivesse muito triste, né, sobre várias coisas. Hum. E aí é isso, cara. E aí agora eu tô aqui lidando pela primeira vez na minha vida com a minha tristeza e não com a minha euforia. Hum. E aí eu tive pensando sobre isso, cara. Tive pensando sobre, né, como é que eu vou lidar com essa parte da minha vida agora. Como é que eu vou lidar com essa coisa, porque eu já não, pelo menos no momento, assim, eu não tô conseguindo muito pensar em muita coisa engraçada, assim, sabe? Eu não tô conseguindo mais escrever muito bem e não tô conseguindo mais, né, fazer as ligações que eu conseguia fazer de piada, assim, tem algo barrando. A parte da tristeza e do desespero, quando eu comecei a olhar pra ela, ela começou a ficar mais evidente, assim, e talvez eu precise cuidar dela antes, sacou? E eu não sei muito bem exatamente. Às vezes eu fiquei pensando assim, né? Putz, será que eu devia dar uma parada, né? De fazer podcast, de fazer show e tudo mais. Às vezes eu fiquei pensando se eu podia dar uma parada. E eu não sei, cara. Eu às vezes fico. Eu tenho alguma coisa que eu meio que gosto de fazer isso aqui, sabe? Eu gosto dessa parte também da minha vida. Ela é uma parte. Ela é uma parte importante, assim. E eu não sei exatamente ainda o que fazer. Eu tive uma. Eu tive um. Eu fiquei tentando fazer uns vídeos pro YouTube esses dias, né? Eu fiz um vídeo de React. Olha que merda, né? Porque é isso, você precisa estar fazendo alguma coisa na internet. Olha que merda. Eu fiz um vídeo de React, e aí eu comecei a editar ele, assim, eu tava achando legal, e depois eu fiquei olhando. Aí eu fiquei olhando pra ele assim, eu fiquei, cara. Eu fiquei tentando fazer um monte de piadinha, né, e tudo mais, fiquei tentando fazer um monte de piada, eu fiquei, puta, mano, essas piadas tão uma merda. Essas piadas não tão boas, sacou? E elas não tão boas
porque eu meio que não queria estar fazendo essas piadas. Eu não queria estar falando nesses vídeos assim, sabe? Eu gosto pra caralho de comédia. Eu gosto dela. Eu só tô num momento complicado com ela, sabe? E é uma questão importante pra minha vida. Assim, eu sempre vivi a minha vida pela comédia, né? Eu sempre vivi minha vida inteiramente focado a isso, assim, eu consegui muitas coisas bacanas por causa da comédia, eu consegui meu trabalho por causa da comédia, eu consegui, porra, eu não fiz faculdade, eu saí da escola e já comecei trabalhando por conta da comédia, sabe? Hoje em dia eu moro fora de casa, eu moro em São Paulo, eu moro numa megalópole, eu saí de Minas Gerais, eu saí de coisa, vim pra cá pra realizar o sonho de fazer comédia, sabe? E trabalhando por causa disso também. Então, assim, é uma coisa que eu tenho muita gratidão, e é um negócio também que eu amo pra caralho. Eu amo como eu amo ver show. Puta, mano. O Luis C.K. lançou o show. Eu gosto pra caralho, sacou? Eu só tô num momento complicado com ela agora. E é doido, porque o Luis C.K. falou isso uma vez, né? Ele falou: o meu relacionamento com a comédia é um dos relacionamentos mais intensos e conturbados que eu tenho na minha vida, né? E eu tô meio que nessa fase, assim. Eu tô meio que numa fase em que ela tá difícil de ser acessada agora, entendeu? E é complicado, porque é isso. Agora eu vou fazer. Semanalmente tá confirmado que eu vou fazer semanalmente esse podcast. E eu não sei muito pra onde ele vai, cara. Eu não sei muito pra onde ele vai. Mas ele vai ter que existir. Ele vai ter que existir. E tem uma coisa em mim que tá curioso pra saber como que ele vai existir, sacou? Como que ele vai acontecer, porque eu nunca tentei falar para as pessoas, né, nesse estado, assim, né? Eu nunca tentei falar alguma coisa nesse estado. Então, assim, tá sendo uma coisa de me conhecer melhor também, né, sem o véu da ignorância, que às vezes a comédia me proporcionava, que é muito gostoso, mas que agora ele não tá me cabendo, sabe? Talvez, eu não sei, eu às vezes fico pensando, talvez ele vá para um outro. Eu não sei, eu ainda não sei. Eu não sei mesmo, assim. E às vezes eu fico pensando se eu não tô pirando, se eu não tô maluco, né? Isso sempre acontece quando a gente tá nesses momentos. E aí o Bo Burnham, é o que o Bo Burnham fala, né? Eu tô ficando maluco? Eu saberia se eu tô ficando maluco? Se eu tivesse maluco, eu estaria me perguntando se eu tô maluco? Se a resposta for não, será que isso não é uma prova que eu tô maluco? Mas eu acho que as coisas são complexas. E, né, esse foi o podcast mais saúde mental que eu já fiz de todos. Mas todos foram sobre saúde mental. Todos foram comigo tentando lidar com a minha cabeça de uma forma mais tranquila, sacou? E, e bom, é isso, cara. Tô fazendo aí todos os tratamentos possíveis e tô tentando entender tudo possível, mas ah, vamos ver. Vamos ver o que acontece, sacou? Vamos ver o que sai agora. Vamos ver o que sai. Vamos ver o que sai. Ah, agora me vê um momento que eu tô achando que eu tô realmente maluco. Ai, cara. Se eu tô maluco, me prende. Me prende. Vai. Meu Deus do céu. Esse é o podcast O Doce Som da Minha Voz, cara. O podcast em que realmente a gente só tem. É doido, né? Porque eu comecei esse podcast falando que a única coisa que eu poderia prometer é que ia ter minha voz aqui. É a única coisa que eu poderia prometer. E tamo aqui com a minha voz aqui. Eu não prometi que ia ser engraçado esse podcast. Eu nunca prometi isso. Eu não prometi que esse podcast ia ser bom, nunca prometi isso. Eu prometi que eu ia ficar falando igual um maluco. E agora estou falando igual um maluco. Ai, ai. Ai, álcool. Obrigado, álcool, por existir. Obrigado a todos os pesquisadores, cientistas, profissionais da área da ciência que fizeram com que essa grande combinação acontecesse. Sempre uma celebração. Eu gosto de beber para celebrar a vida, cara. Celebrar essa grande montanha russa que estamos vivendo, né? Que mais que tem, cara? É isso. Puta, hoje eu fui levar o pepino no veterinário, velho.
caralho, que inferno que foi, viu? Porque o Pepino tá numa dessa de ficar miando pra caralho agora. Ele tá miando, e aí ele começou a pular em cima de mim, me morder. Eu falei, cara, comecei a desconfiar que ou esse gato me odeia, o que sempre foi um medo meu, assim, se o gato me odiar. Sempre fiquei pensando, caralho, né, velho, se eu tiver um bicho de estimação, o bicho de estimação vai estar comigo o tempo todo. Se o meu bicho de estimação me odiar, temos um mau sinal. Se você tem um bicho de estimação que te odeia, cara, é bom olhar o que tá acontecendo. E aí eu sempre tive esse relacionamento meio abusivo com o Pepino, assim. Sempre fiquei, caralho, né? O Pepino, tomara que ele nunca me odeie, eu faço tudo pra ele não me odiar. Eu dou comida, eu limpo a caixa de areia, eu dou carinho, eu faço tudo pro Pepino não me odiar. E aí parece que, né, nessa grande ironia da vida que é com as coisas que você mais tem medo sempre acontece, eu falei, puta, acho que eu quis tanto que o Pepino me amasse que ele me odiou pela grande ironia que são as coisas. E aí agora, né, e também tem aquela coisa, eu sempre fico lembrando disso, assim, quando você tem um gato, você não tem o gato que te tem. E a minha relação com o Pepino é muito isso. A casa é do Pepino, tipo, ele que tem a casa, eu não ando livremente na minha casa. Se ele tá na minha frente, eu tenho que desviar do Pepino. Ele consegue fazer eu não entrar num cômodo da minha casa. Eu tenho que esperar ele sair da frente pra eu continuar andando. Eu limpo a merda dele. Eu não limpo a minha... Quer dizer, eu limpo a minha merda, mas assim, eu dou descarga na minha merda, né? Ele não dá descarga na merda dele. Eu que dou descarga na merda... Olha que doideira. Eu dou descarga na minha merda e na merda dele. E aí ele começou a miar muito. E aí eu comecei a entender... Tava até falando com a Rachel esse dia, porque a Rachel já teve gato também, né? E aí eu comecei a entender... Eu perguntei pra ela, puta, isso tá acontecendo, o que pode ser? E aí ela me falou, puta, talvez ele esteja com dor. Eu falei, puta, o Pepino tá com dor, velho. E aí foi toda uma merda, porque eu não tinha dinheiro pra levar ele no veterinário, aí caiu meu pagamento hoje. Eu tava o tempo todo vivendo com o gato aqui, achando que ele tava com dor. Aí hoje eu fui lá caiu meu pagamento, eu fui correndo lá no veterinário, tomei banho gelado por esse filho da puta. Aqui em casa, na casa que eu tô, não tem chuveiro elétrico. A gente não sabia disso antes de se mudar pra cá, mas aqui não tem chuveiro elétrico. Então toda hora que eu tenho que tomar banho, eu tenho que saber que eu vou tomar banho, tipo com 1 hora de antecedência, porque eu tenho que programar o boiler pra ele esquentar a água. Então assim, se eu preciso sair às 10 horas da noite, eu tenho que saber disso com 3 horas de antecedência pelo menos, entendeu? E aí só que, tipo, eu tinha dado aqui 1 hora do almoço, horário de almoço no trabalho. E aí eu caiu o pagamento, eu falei, puta, vai ter que ser agora. Eu tomei banho gelado pra caralho, tomei banho gelado, gritando assim, Pepino, é melhor que você esteja com dor, seu merda. E aí eu fui lá, tomei banho, botei ele dentro da caixa, levei pra Pets. Levei ele lá na Pets, pro veterinário da Pets, que chama Ceres. Eu adoro esse nome do veterinário da Pets, Ceres. E aí é bom esse nome. Será que a pessoa ficou pensando muito pra fazer esse nome? Deixa eu só... E aí eu cheguei lá na Pets aqui perto de casa, não tinha veterinário pra gato. Ela perguntou, você marcou? Eu falei, não. Ela, eu entendi por que você não marcou, porque não tem veterinário aqui hoje. Aí ela falou, vai na outra Pets. Aí eu, puta, catei o Uber, gastei mais um monte de dinheiro pra ir na outra Pets. Podia ter ido de metrô? Podia ter ido de metrô, mas eu tava correndo por causa do meu horário de almoço, que eu precisava ir rápido. É foda porque o trabalho, ele faz você ganhar dinheiro, mas o trabalho também é um dos maiores motivos de você gastar dinheiro. É um ciclo que se retroalimenta, assim, que eu não entendo muito bem. Mas aí porque eu precisei pagar um Uber pra ir rápido, pra voltar logo da hora que acabasse meu horário de almoço. E aí eu cheguei lá, o cara ficou falando comigo, o cara consultou o pepino, ficou mexendo no pepino, ficou abrindo o pepino, ficou pegando no pepino inteiro, ficou entortando o pepino, ficou fazendo um monte de coisa com o pepino. E aí o pepino até sentiu prazer 1 hora. Ele mexeu tanto no pepino. Ai, caralho, velho. Puta que pariu, hein? Aí
veio a porra do médico e falou assim, ó, tirou sangue dele, tirou sangue 2 vezes, o pepino ficou péssimo. Eu já comecei a ficar puta ali. Porque eu comecei a falar, caralho, velho, ele não conseguiu tirar sangue do braço dele 1 hora. E o médico, esse negócio me irritou. Eu não entendi porque que me irritou tanto. O médico, ele era mais novo que eu. O médico que tava cuidando do meu fucking filho era mais novo do que eu. Eu não confio. Você me desculpa. Você me desculpa. Todo mundo tem direito a ter pelo menos meio preconceito, vai? Porque nenhum você não tem direito de ter. Meio preconceito. Eu tenho meio preconceito com médicos que cuidam do meu fucking filho, que são mais novos do que eu, cara. Eu espero que você tenha pelo menos 3 rugas na cara a mais do que eu, pra eu confiar no que você tá falando. Ele começou a falar e tentou tirar sangue do pepino uma vez, não conseguiu tirar o sangue do pepino, aí tentou no outro bracinho e eu lá, segurando o pepino. Aí eu segurando e ele enfiando a seringa no pepino, tirando sangue do pepino, e aí eu fiquei, puta, mano, o pepino já tava tremendo já, tadinho. Eu tava tão... E aí ele falou, não vou mais tentar tirar não, porque senão ele vai ficar muito irritado. Aí ele falou assim, bom, o problema acho que é o tártaro, né? Ele talvez esteja com um negócio no dente dele, que ele tá com uma gengivite, o pepino. Teve um negócio que aconteceu que foi doido, que eu fiquei preocupado, que foi quando ele começou a medir o barulho do pulmão, é assim que fala? Ele pegou aquele estetoscópio, caleidoscópio, microscópio, algum cópio, botou no ouvido e começou a ouvir o pulmão do gato. E aí eu comecei a ficar preocupado, porque o pepino com certeza é o maior fumante passivo que existe na minha vida. Coitado do pepino. E eu comecei a ficar preocupado dele perguntar se eu dou cigarro pro pepino. Eu falei, não, cara, infelizmente eu só sou um tabagista. E o pepino é o meu melhor amigo, ele fica comigo o tempo todo e ele é um fumante passivo, mas ele falou que o pulmão do pepino tá intacto. Eu achei um lance meio Olavo de Carvalho da parte do pepino, assim, tipo, o pepino, ele respira cigarro o tempo inteiro e o pulmão tá ótimo. Parece que esse cigarro aí é propaganda da indústria farmacêutica falando que essa porra dá problema. Não dá problema nenhum, meu gato tá ótimo. Aí eu falei, beleza. E aí ele falou do tártaro, ele ficou falando, a questão do tártaro mesmo. Aí ele mediu o FIV lá do pepino, falou, o FIV, a AIDS de gato, né, sei lá, que é. Mediu, falou, tá tudo bem. A questão mesmo é o tártaro, né? Aí ele tava com um probleminha ali na boca e tudo mais ali, porque a gente mediu aqui, a gente viu aqui o exame de sangue, tá tudo bem, então tá tudo tranquilo. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. O problema mesmo é a coisa do tártaro, sabe? Porque a gente fez todo o exame aqui, a gente tá tudo bem. Eu falei, caralho, velho, se esse cara falar mais uma vez que o problema é a porra do tártaro, eu vou cuspir na boca desse filho da puta, velho, e vou dar algum tártaro. Eu vou dar tártaro, eu vou mastigar um chocolate, vou pegar com a minha mão, assim, e vou começar a colar na porra do dente desse filho da puta. Só pra ele ter tártaro. Se ele falar mais uma vez, porque ele já falou 3 vezes que o bebê não tá com tártaro. Se ele falar mais uma vez que ele tá com tártaro, eu não sou capaz de dizer o que eu seria capaz de fazer. Aí ele virou pra mim e falou, acabei de fazer aqui todos os testes, realmente parece que o problema do pepino é o tártaro mesmo no dente. Filho da puta! Caralho! Tá bom, é o tártaro. Tá bom, eu vou te dar mais uma chance de conversar comigo como um ser humano normal. Vamos lá. Eu não entendi porque eu fiquei tão puto com isso. Aí ele foi lá, começou a escrever alguma receita ali Ele começou a falar, né? Porque tem que passar esse remédio aqui, porque ele tá com um problema, né? Eu falei, eu sei qual é o problema que ele tem. Aí ele falou, eu vou só imprimir a receita e eu vou te explicar direitinho o que ele tem, tá? Eu falei, caralho, você já... Como assim, velho? Você vai me explicar mais o que ele tem tártaro? É isso? Você vai me explicar mais isso? Que ele tem a porra do tártaro? Vamos lá, então. Quero só ver que você vai me explicar com essa receita aí. Aí ele pegou a receita
E aí eu já levantei da cadeira pra eu indicar pra ele que eu estava numa situação que eu queria ir embora o mais rápido possível, porque eu tinha que... o que tava me irritando era isso. O que tava me irritando era isso. Eu tinha que voltar cedo por conta da questão do meu trabalho, que tava acabando meu horário de almoço. E ele tava lá me segurando lá por porra nenhuma. E eu não podia falar, cara, que chato você, porque ele tá cuidando do meu filho. Tá ligado? Ele tá dando o melhor cuidado possível pra ele. Então eu não posso falar pra ele, cara, dá pra você tratar pior o paciente? Dá pra você parar de fazer aí tudo que você estudou e tratar pior ele e começar a me deixar embora? Aí ele pegou a porra da receita e falou assim, tô indicando aqui esse spray, essa pomada, porque o que ele tem mesmo é um problema de tártaro, sabe? E aí eu vou indicar aqui esse negócio aqui, porque pra passar aqui que isso vai resolver esse probleminha de tártaro que ele tá tendo, né? Que deve estar dando aí um problema na gengiva e tal. Porque no mais a gente não viu nada. É só a questão do tártaro. Entendi. Eu tentando ser o mais polite possível, assim, entendi. Tá, entendi. Tá, entendi. Aí eu fiquei pensando, aí eu já começo a pensar, será que eu tô parecendo filho da puta desse jeito? Porque eu tô sendo filho da puta. Aí eu já começo a ficar, não. Tá. Aí eu falo mais sílabas. Ah, sim, claro, entendi. E aí eu começo a ficar olhando na cara dele assim, tipo, será que ele tá sacando que eu não quero estar aqui? Aí eu começo, não, tem que parecer que eu quero estar aqui. Ah, sim, pô, muito obrigado por cuidar dele. É tártaro, né, o problema. Sim, é tártaro o problema que tá tendo nele, tá bom? Tá bom, já perdi meia hora já do meu horário de trabalho, já, beleza, então, tá bom. E eu confesso que eu fiquei meio decepcionado pelo Pepino por ter problema com Tártaro, porque, puta, eu queria que ele tivesse um problema mais foda, sabe? Mas não, é só porque ele não escova o dente. Puxou o pai, né? Mas eles dizem, eu não gosto muito disso, né? Dizem que o bicho de estimação diz muito sobre o dono. Por isso que eu fico, né? Tipo, eu me odeio, então esse gato me odeia também, né? Aí eu já fiquei preocupado com isso. E, né, eu também tô cuidando mais da minha boca agora, tô passando mais fio dental, etc e tal. Porque depois de um tempo, quando muitas pessoas reclamam que você tem bafo, é bom dar uma olhada. E aí eu comecei, né, passar fio dental, e aí tá lá o meu gato com o mesmo problema que eu agora. Só que como eu que dou descarga na merda dele, sou eu que tenho que escovar o dente dele também. E ele não tem ideia, isso que é o pior de tudo, ele não tem ideia que eu tô cuidando dele. E quando eu estiver passando a coisa na boca dele, ele vai achar que eu tô maltratando ele. Eu tenho certeza que ele vai evitar que eu limpe o dente dele, enquanto eu só tô cuidando dele. Caralho, velho. Sorte dele que eu amo ele, entendeu? Eu amo demais esse bicho. Eu sei que quando eu falo bicho parece que eu tô xingando ele, mas é porque ele é um bicho. E eu deixo ele me chamar de bicho também se ele quiser, porque eu também sou um bicho, porra. Somos todos bichos. Hashtag somos todos bichos. Mas ele não me chama de bicho porque ele é muito respeitoso. Mas eu sou um ser humano, o pior dos bichos. Então eu chamo ele desse jeito. Ai, cara. Quanto tempo eu tô aqui? Deixa eu ver. Tem quanto tempo que eu tô aqui? 1h03. É isso, gente. Tá bom? Acho que eu não tenho mais nada pra falar pra vocês. Quer dizer, se é que eu tive alguma coisa pra falar pra vocês enquanto eu tava aqui. Obrigado por tudo. Eu vejo vocês lá na nossa nova plataforma. Sigam no Instagram, no Twitter, é tudo Robert Kiefer _. Me segue no YouTube também, sei lá. E, bom, eu vou ficar postando trechinhos desse podcast lá no meu YouTube também, talvez aqui no Spotify, nas plataformas também, tá bom? E é isso. Vamos ver aí o que vai acontecer. Tá bom? É isso, gente. Tchau. Obrigado, senhores passageiros. Vocês ouviram a mais um O Doce Som da Minha Voz. Não tenho ideia do que foi esse programa de hoje. Beijo, tchau. Até semana que vem. Acho que semana que vem eu ainda tô aqui, na verdade. Tem que ver essa porra. Não sei. Acho que semana que vem eu ainda posto um episódio público e depois tudo pago e só pequenos trechos do programa nas plataformas, tá bom? Um beijo. Tchau.
Até mais. Uou! Beijo do falso magro. Às vezes me chamam assim. Tchau.